Então, ótimo, gente. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre orçamento de obra e, primeiro, as apresentações, né? Inclusive o Lucas Morandi, ele ia participar aqui com a gente, mas acabou que teve um outro compromisso e não vai poder participar. Então, eu vou estar à frente aí dessa apresentação. Eu sou arquiteto, formei no FMG em 2010, fiz uma pós-graduação na Escola de Engenharia em 2012 e trabalho aqui na FS desde 2012 também. Então, a gente está com 8 anos de empresa aí. E eu e o Lucas, a gente também é sócio na empresa Cordado Engenharia, a gente presta serviço para a FS e também fazemos outros serviços, tá? Só para uma referência de quem está fazendo a apresentação. Então, é o seguinte, a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho da FS Consultores, para vocês conhecerem um pouquinho a empresa, não sei se alguém já ouviu falar e já teve algum contato profissional. Na sequência, a gente vai falar quais são os itens integrantes do orçamento, né? Junto com alguns conceitos importantes, porque assim, a ninguém, com uma aula, a gente vai estar fazendo essa aula sobre orçamento, com uma aula, ninguém vai sair daqui sabendo fazer o orçamento, já com todos os conceitos, pronto para fazer um orçamento, né? Não tem jeito. Mas o objetivo é que, ao se depararem aí na vida profissional com o orçamento, vocês poderem conversar sobre orçamento, contratar um orçamento e, principalmente, conseguir analisar um orçamento de uma maneira mais efetiva, né? Porque a gente sabe que o orçamento na obra ele é fundamental, tá? Como nós vamos tratar de alguns conceitos durante e podem gerar dúvidas, né? Porque dependendo do tipo do conceito, ou dependendo da definição, então vocês podem entrar e perguntar, gente. Senão nós vamos ficar falando aqui 1 hora e o objetivo é mais trocar essas informações, tá? E aí, na sequência, a gente vai falar do processo de desenvolvimento do projeto e o orçamento. E para finalizar, eu peguei um estudo de caso, que é uma casa, um projeto que eu estou desenvolvendo, e a gente está exatamente nessa etapa do orçamento. Então, trazendo um pouco aí já para uma coisa mais real, tá? Alguma dúvida? Então, nós vamos dar sequência aqui. AFS Consultores. Hoje a gente está com 23 anos de mercado. A AFS começou em 96. Hoje são 575 mil metros quadrados de obras gerenciadas, atuação no Brasil inteiro. O corpo técnico da FS são 15 engenheiros e eu, arquiteto. Então, a gente é uma empresa aí, a gente pode chamar de média, né? A gente não é tão grande, mas a gente consegue atuar no Brasil inteiro, né? A nossa carteira de clientes hoje, ela consta com mais de 100 clientes e a nossa atuação é no Brasil inteiro, com sede em Belo Horizonte. A gente teve uma época que teve uma sede em Bauru, em São Paulo, mais na parte de estradas, mas hoje a nossa sede é aqui em Belo Horizonte, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do trabalho da FS, a gente aqui tem o setor de orçamento, setor de coordenação de projetos, setor de planejamento de obra, que também faz as concorrências, né? A gente faz essas concorrências particulares, e o setor de acompanhamento e gerenciamento da obra. Então, é o seguinte, antes do início das obras, a gente faz essas contratações dos projetos, essa gestão da parte do projeto, o orçamento, que é o nosso objetivo hoje principal aqui da nossa fala, parte de planejamento e elaboração de concorrência. Durante a obra, a gente tem algumas variações desse gerenciamento. Tem o gerenciamento pleno, que eu tenho uma equipe de engenharia na obra, essa categoria de empresa, né, gerenciadora, a FS é uma gerenciadora, é como se fosse a fiscalização de uma obra. Não sei se alguém já teve oportunidade de trabalhar alguma obra que teve uma gerenciadora, então é um serviço muito interessante. É como se fosse o olhar técnico do cliente perante a construção, perante a construtora e perante a obra.
tá? Algumas obras a gente faz, eu não tenho gerenciamento pleno, mas eu tenho esse acompanhamento físico-financeiro, só físico ou físico e financeiro da obra, e a qualquer momento a gente faz auditoria e fiscalização. Então, só um panorama aí de como é que funciona o nosso trabalho hoje. A gente vai apresentar algumas obras rapidamente aqui, só para contextualizar. A gente fez o gerenciamento do Mater Dei, obra que aqui em Belo Horizonte todo mundo conhece, né? 68 mil metros quadrados, e obra bacana. Esse aqui é um centro de saúde de idoso e da mulher, da Unimed. O CD da Drogaria Araújo, a gente fez o gerenciamento lá também. Aqui ainda estava essa foto aqui está até no final da obra, né, no início da montagem. Hoje tem todo um sistema de automação, né, a medicação vai passando nessas esteiras, é uma obra bem interessante. Obra da Toshiba, em Joatuba, a gente fez também, gerenciamento. Aí vem Brasília, lá em Bauru, como eu falei no começo, era obra de estrada. Aquela trincheira ali do lado do BH Shop, né? O BH Shop está bem por aqui, e a gente fez esse gerenciamento dessa obra também. É um mergulho, né? A gente já via as vias passando aqui por cima, e é um mergulho aqui, as contenções e tal. Obra interessante. Da parte industrial, Astec do Brasil, uma obra em Vespasiano. Parte de concessionária também, a gente já fez. Esse memorial Minas-Japão, no Parque Ecológico da Pampulha, obra mais artística, né? Ouvi um barulhinho aqui, alguém chamou alguma coisa aí? Não, Pedro, foi só, eu estou admitindo umas pessoas que estão entrando, tá? Então tá. Tranquilo. Beleza. Então, e tem essas obras aqui, tá até em andamento, mas são obras finalizando ou quase finalizadas. O Hotel Prêmio, na Costa do Sauípe, a gente entregou essa obra, são 200 UHs, né, que a gente chama, que é a unidade habitacional, que é o apartamento mesmo, né, o quarto de hotel. A reforma lá do Hotel Prêmio. Hospital da Unimed em Cachoeiro, 13 mil metros quadrados de obra construída, de 13 mil metros quadrados, né? Tinha essa cobertura aqui. E as lojas da Drogaria Araújo, que a gente faz esse acompanhamento físico-financeiro de todas as lojas da Drogaria Araújo. Hoje aqui no escritório a gente está, não sei, mas me parece com 15 obras da Araújo, né? Entre obras novas e reformas. Então a gente tem um setor dedicado à Drogaria Araújo, e não para, né? Todo mundo sabe que Drogaria Araújo piscou, tem loja nova em Belo Horizonte. E agora está expandindo para a região metropolitana, né? As obras estão alcançando a região metropolitana aqui, nossa. Então, só um panorama rápido, né? Para a gente conseguir contextualizar. E aí, as 3 palavrinhas mágicas, né? Que se a gente atender essas 3 palavras aí, o cliente sai satisfeito, a construtora sai satisfeita, e a gente também fica satisfeito. É qualidade, custo e prazo. São as 3 palavras mágicas, e hoje a gente vai dar o foco no custo, que é a questão do orçamento. Certo? Vamos lá. Então, a ideia é a gente falar desses conceitos, e foi assim uma ideia de que quando a gente começa o orçamento aqui na FF, como é que ela é feita? Então, assim, a gente recebeu um projeto, né? E aí a gente vai começar esse orçamento. Então, a gente faz essa análise inicial do projeto arquitetônico e faz um planejamento interno aqui de equipe. E os itens que são considerados no orçamento. Então, a gente tem esse levantamento das quantidades físicas do projeto arquitetônico. A gente pega o projeto arquitetônico e faz o levantamento de quantidades de tudo, né? E talvez, assim, esse levantamento ele seja um dos itens mais importantes do processo. Um dos, né? Porque depende de tudo. Então, se a quantidade estiver certa, você já começa bem seu orçamento. A gente tem uma equipe aqui que é dedicada para fazer esse levantamento, e é um item muito importante no processo de orçamento.
já vale a pena falar alguma coisa aqui? A gente tem umas questões, quem mexe com orçamento sabe, que são os critérios de levantamento. Vou dar um exemplo. A gente pega uma alvenaria. Então, a alvenaria, teoricamente, a gente desconta os vãos das portas e janelas, né? Agora, existe um critério, que é um critério bastante utilizado, que, por exemplo, vãos abaixo de 2 metros quadrados você não desconta, porque acaba que a pessoa tem que fazer ali o arremate da alvenaria, né, de deixar o vão e tal. Então, é um critério. Existem esses critérios que são definidos, né, de acordo com o que você está levantando. Então, assim, chegou o projeto, a gente faz esse levantamento de quantidades, tanto da arquitetura quanto da parte do estrutural, considerando aí fundação, blocos e cintas e a superestrutura. A gente tem que fazer as coletas de preço dos insumos, né? E aí é uma coisa importante, já que a gente tem essa relação com o projeto, de sempre pedir aos nossos projetistas complementares as listas de instalações, as listas de materiais, porque alguns projetistas não colocam isso nas propostas, né, os complementares, por exemplo, lista de instalação de elétrica, lista de hidráulica, lista de telecom. Isso aí faz uma diferença na hora de cotar. A gente já vem com essa lista, quando a gente tem essa lista, facilita demais. Então, seguindo aí, a gente faz essas coletas, e aí um dos itens do orçamento também é essas composições de preços unitários, as chamadas CPUs. Não sei se alguém conhece ou se alguém já viu, a gente já vai mostrar um exemplo dela logo à frente. Então, tem essas coletas dos preços no mercado, né, até para compor as CPUs, e para a gente chegar para a nossa entrega, que seria a planilha de orçamento e a curva ABC de insumos. Então, só nessas entregas nossas aqui, a gente já tem alguns conceitos, algumas definições para a gente conversar. O que acontece? A CPU, por exemplo, não sei se alguém já viu, se alguém tem conhecimento. Pegar um modelo aqui de CPU, por exemplo. Isso aqui é uma composição de um serviço que é alvenaria de tijolo cerâmico furado, espessura 9 centímetros. O que a gente tem que estar atento aqui? Toda CPU ela tem um código. Esse código aqui é o CP 2008. Lá na planilha de orçamento, vem sempre o item da planilha com essa referência do código da composição. Então, a gente tem que estar atento ao código e à unidade. Tá? Por exemplo, para fazer essa alvenaria, o preço que ele entra no orçamento, que a gente entra com ele no orçamento, é de R$ 34,15. Ah, mas como é que eu cheguei nesse R$ 34,15? É exatamente fazendo essa composição do preço unitário. Então, aqui, se a gente pegar a mão de obra, percebam que nessa composição não foi feita com mão de obra própria, porque o custo da mão de obra aqui está zerado, né? Então, o que a gente está usando? A gente está usando aqui, o material tijolo furado 10 por 20 por 30. Então, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu gasto 18 tijolos, né? Ao custo unitário 0,55. Então, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, são R$ 9,90 do tijolo. Como eu falei, a gente não está utilizando a mão de obra própria, a gente está usando um serviço de terceiro. Hoje você tem muito empreiteiro de alvenaria, por exemplo, né? Nessa cotação aqui, estava R$ 20 1 metro quadrado de mão de obra de alvenaria. Hoje, a gente está com algumas obras em andamento, né? Esse preço já está um preço mais difícil de conseguir. A gente está fechando entre R$ 23 e R$ 25 1 metro quadrado de mão de obra de alvenaria. E aí, o que mais que entra na composição? Eu tenho a argamassa, né? Traço 1:2:8. Composição da argamassa a gente sabe, né? Com cimento, cal e areia, 0,1 metros cúbicos a 2,52. Mais o que? Mais armação de alvenaria com tela. 1 metro aqui, 1 metro quadrado, a 1,73.
Então, para chegar naquele preço do orçamento para executar a alvenaria em R$ 34,15, eu tenho toda essa composição para fazer do preço. Então, na hora que vocês escutarem assim, tem que olhar na composição, o orçamento apresenta a CPU, então isso aí já é, né? A gente já consegue conversar sobre esse assunto. É a composição do preço mesmo, tá? Dúvidas, gente? Pode ir perguntando, porque isso aqui é mais ou menos do dia a dia nosso. Não sei se ficou claro. Na sequência, então, depois que na hora que a gente definiu esses itens aqui, o caderno de orçamento, o que a gente entrega num caderno de orçamento? Normalmente vai a carta de apresentação, tá? Eu tenho um resumo geral do orçamento, que é como se fosse em uma página, o cliente consegue saber qual que é o custo da obra dele, né? Os principais itens. As planilhas dos preços unitários, que aí eu tenho custo indireto, o custo direto, a taxa de administração, dependendo aí, né, da modalidade da contratação da obra, e a gente separa também serviços técnicos, né? Então, isso aqui são as planilhas. Nós vamos mostrar exemplo disso tudo, tá? Estamos dando só essa geral primeiro do que vem no caderno. Eu entrego a curva ABC. O que seria essa curva ABC? É a classificação dos itens mais relevantes. Então, eu pego o item de maior preço da obra e venho fazendo uma classificação do maior para o menor, a fim de saber quais itens realmente a gente tem que negociar e quais itens são os itens caros da obra, né? Então, eu tenho tanto a curva BC de insumos e a curva BC de serviços. Não sei se todo mundo sabe o que é um insumo. Por exemplo, a gente deu o exemplo da alvenaria, né? Na CPU. A alvenaria, para o item alvenaria, o insumo, o que é? O insumo é o tijolo. Então, o tijolo é o insumo da alvenaria, como se fosse o material, a matéria-prima, é o material, né? O material básico do serviço. A gente entrega o caderno também com as composições, as CPUs todas, né? Eu dei o exemplo da alvenaria, mas tem a CPU da obra inteira. Então, é um caderno específico só com essas composições. Além das coletas de preço, que são os fornecedores e as propostas que a gente consultou, tá? Então, vamos lá. Na carta de apresentação, normalmente a gente põe... Às vezes o pessoal não dá tanta importância para essa carta de apresentação, mas ela consegue, às vezes, resolver uma série de problemas, porque vão os itens, o que foi considerado no orçamento, né? Então, tem as informações de cliente e obra, a lista de projetos utilizados. Isso aqui é muito importante, porque, às vezes, a gente faz o orçamento com um conjunto de projetos, e aí os projetos foram desenvolvendo e acabou que tiveram algumas alterações que não foram consideradas no orçamento. E o pessoal vem, mas não estava no seu preço, não estava no seu custo. Aí na hora que a gente vai ver, era uma informação de uma atualização de projeto. Então, isso aqui é importante. Prazo da obra. A gente considera também, a gente insere na carta qual que é o prazo, né, que a gente considerou para desenvolver o orçamento. E a data base do orçamento, outro item muito importante, porque se a gente desenvolver um orçamento agora, em agosto, a data base é agosto, a obra vai começar por algum motivo lá em janeiro. Então, eu tenho diferença de preço, dos preços que são aplicados hoje em agosto, os preços vão ser aplicados em janeiro, por exemplo, né? A gente tem uma variação grande dos materiais, o aço principalmente, né? Que costuma ter esses... Principalmente não, o aço é um exemplo claro. Mas a gente consegue fazer essas atualizações pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que vocês já devem ter conhecimento disso também. E a gente coloca algumas considerações naquele sentido de resguardar o orçamento, sabe? Por exemplo, algum exemplo de consideração. Não estão inclusos nesse orçamento custos referentes a retrabalho, serviço, eventuais soluções de obra para itens não previstos em projeto. Foi considerado que a obra será realizada em dias úteis, não considerando a incidência de horas extras. Salário, a gente considerou o salário da mão de obra conforme convenção coletiva Sinduscon. Então, são todas as considerações que a gente faz, né, específica do orçamento. Taxa de administração. O exemplo que a gente vai dar uma obra por taxa de administração
Se vocês quiserem, depois a gente fala um pouquinho dessas modalidades de contratação e a gente considera qual modalidade de contratação que foi considerada no orçamento. Isso aí normalmente é alinhado com o cliente, tá, gente? Que a gente vai considerar assim, as três básicas, as três modalidades de contratações básicas são preço global, preço unitário e taxa de administração. É lógico que essas três têm algumas variações, mas basicamente são essas três. E o item fora de escopo, outro item importantíssimo, né? Porque às vezes é um item que não foi considerado, ou por falta de informação, ou por que está fora do orçamento mesmo, e o cliente tem que entender que é um custo que ele vai ter à parte. Por exemplo, aqui tem um exemplo de taxas relativas ao empreendimento, despesa de legalização da obra, CREA, cartório, licença, alvará. Então, normalmente isso aqui a gente deixa fora porque depende de cada obra, esse dimensionamento aqui é muito específico de cada obra, tá? Então, a ideia agora é o seguinte, a gente repassar esses itens já entrando no orçamento. Então, assim, o que a gente chama de resumo do orçamento. Essa obra aqui era uma obra por taxa de administração, então é o primeiro resumo. A gente coloca o custo indireto, né, que tá ligado ao prazo de obra, e o custo direto. Nós vamos falar desses dois conceitos aí. Não sei se é claro para vocês o que é custo indireto e o que é custo direto, mas vamos lá. Serviço técnico, a gente separou os projetos, e essa obra específica ela tinha um acesso ali, que era uma obra na rodovia, então ela tinha um acesso de uma obra à parte, que foi separado também. Então, nesse resumo aqui, a gente separou item A, B e C dessa forma. É uma obra aí de 22 milhões. Isso aqui era um centro comercial, na verdade, um centro comercial. A gente vai pegar mais informações. E outra coisa que é um pouco... acontece isso, porque normalmente a gente mantém em sigilo as obras e os valores das obras para os nossos clientes, né? Porque tem alguns interesses e o valor da obra diz respeito só ao proprietário. São informações sigilosas. Então, o que acontece? Primeira coisa, o que é custo indireto? Isso aí dá muita dúvida e o pessoal não sabe essa diferença custo direto e custo indireto. O custo direto são serviços relacionados à obra em si. Então, por exemplo, serviços preliminares, a terraplenagem, a contenção, fundação, superestrutura. Então, são serviços que são ligados à obra. O custo indireto são alguns custos relativos à equipe da construtora, máquinas e equipamentos, e as instalações provisórias da obra, e alguma mão de obra que é contratada diretamente, assim, que está no preço da construtora. A gente vai ver alguns exemplos. Então, a maioria dos orçamentos que vocês encontrarem aí, eles vão estar com essa divisão entre custo direto e custo indireto, tá? É como se fosse assim, o indireto é o que a construtora, é como se fosse a retaguarda da construtora para ela executar essa obra, certo? Então, a gente percebe aí percentualmente que, olha só, essa obra aqui ela está considerando 18 meses. Se a gente pegar 2 milhões e 300, dividir nesses 18 meses, a gente tem um indireto da construtora de aproximadamente 128 mil reais por mês. Então, por isso que o pessoal fala, a obra que atrasa é uma obra cara, porque esse indireto ele incide diretamente no preço depois que a obra atrasou, né? Isso aí já vai contemplado. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, já entrando mais nessa parte técnica do orçamento, então vamos lá. A gente está com 18 milhões para fazer essa obra, e o que chama atenção aqui na hora que a gente começa a analisar? A gente já tem uma superestrutura aqui, ó, com 21% do custo direto, e a fundação com 13%. Então, é uma obra que tem essa parte estrutural pesada, né? Uma obra, um concreto, e tem essa parte estrutural pesada. Depois, se a gente for ver aqui o que mais está pesando nessa obra, é exatamente a parte do revestimento aqui, ó. A gente pega o revestimento interno
7%, e o revestimento interno também, e o revestimento externo, 6,39%. Então, o que que acontece? A grande questão do orçamento é que ele começa a te dar a cara da sua obra, né? Em termos de valores. Aonde que são os itens que a gente consegue verificar, que a gente pode trabalhar ainda, porque a maioria das vezes a gente está em busca de uma redução de custo, né? Então, trazendo um pouquinho para o projeto aí, a gente consegue ainda verificar no projeto aonde que a gente consegue ajustar alguma coisa. Então, nessa obra específica, a gente ainda tem que pesado a parte das instalações, né? Instalações elétricas, telefonias, PDA. E essa obra também ela tinha uma questão da implantação, ela tinha um entorno lá pesado, 7% do custo direto aqui, quase 8% dessa implantação. E o cliente havia pedido para separar esses itens aqui, né? Então a gente fez a separação e esse aí é o resumo do orçamento. Então, qual que é o objetivo do resumo? É a gente bater o olho, aqui eu coloquei em 2 páginas por causa de apresentação, mas a gente vê percentualmente o que cada item representa, né? Então, e se a gente pegar essa itemização aqui também, vocês vão perceber que elas já estão na ordem da execução da obra, a ordem aproximada, né? Lógico que às vezes pode ter alguma variação, mas eu tenho lá os serviços preliminares, terraplenagem, aqui que normalmente eu faço a fundação antes, aí vai depender, fundação, contenção, superestrutura, vem fazendo as alvenarias, depois tem a parte de esquadrias, serralheria, revestimento. Então, essa ordem do orçamento também é importante para deixar claro como que a obra vai ser executada, né? Depois vem a parte de pintura e as instalações agrupadas, né? É lógico que nós não estamos falando que vai vir, instalações vêm antes da pintura, por exemplo, mas é só uma organização aqui do resumo, tá? Dentro dos resumos também, aí eu acho que, como a gente tem essa questão do sigilo, a gente não abriu qual que é a obra, mas o que acontece? Essa era uma obra comercial, uma obra que ela tinha uma obra bem mais horizontal, tá vendo? Eu tenho um pavimento térreo de 4.000, quase 5.000 metros, alguns mezaninos de loja e uma área de estacionamento. Seria como se fosse um centro comercial. E aí eu tenho um conceito interessante aqui, é o seguinte, que eu tenho a área total de projeção, que é aquela área de projeto que a gente, né, pega as áreas em plantas, e o que a gente chama de área equivalente. Por quê? O estacionamento, por exemplo, aqui, ó, eu entro com o coeficiente de 0,3 porque ele reflete lá no meu metro quadrado. Porque o pessoal, a primeira coisa que antes de realizar um orçamento, o pessoal pergunta assim, mas quanto que custa isso aí por metro quadrado? Quanto que é essa obra? Isso é uma pergunta que a gente escuta direto, né? Então, tem essa questão da área equivalente com o coeficiente que ele dá uma ajustada em relação à área de projeção. Isso aí, até quem determina isso é uma NB, né, que é uma norma técnica, com esses percentuais. Então, se a gente pegar no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho um custo de metro quadrado de 1.300, mas o custo que a gente fala, essa obra custou quanto? É a área de equivalência, é pela área equivalente. É uma obra aqui de R$ 1.645 o metro quadrado. Tá? Então, tem essa diferença aí de área equivalente e área de projeção. Ô, Pedro, Oi. eu vou ligar aqui minha câmera, só porque eu tenho uma dúvida, só para você me ver. Tá. A gente, semestre passado, fez uma matéria de gestão de custos com o professor Ricardo, e aí ele tinha até criado o exercício da gente identificar na composição, na tabela lá, os itens muito específicos, sabe? Eu não sei se é real, assim, essa minha dúvida, mas aí, tipo, no exercício que a gente foi fazer, às vezes a gente não achava o item que a gente precisava. E aí, no exercício, ele falou que a gente podia simplesmente deixar a gente estava comparando 2 tabelas de custo. Acontece isso de vocês não acharem e aí vocês não apresentarem uma comparação para o cliente? Não.
O orçamento, quando ele é bem feito e bem organizado, vamos lá, por partes, né? Eu vou até abrir a planilha aqui, que aí talvez vai ajudar nessa resposta. Só um minutinho. Que aí a gente já entra também aqui na planilha de orçamento. Sobre a localização, não sei. Agora eu esqueci seu nome de quem fez a pergunta. Thaís. Thaís, isso. O que acontece? Todas as atividades aqui da obra, ela vem com o código da composição aqui, tá vendo? Então, por esse código da composição, eu consigo achar a composição referente ao item, tá? Então, normalmente a gente acha. Não, Agora, calma, mas eu não sei se foi isso que você entendeu, assim. Mas, tipo, às vezes não existia o item na tabela, entendeu? Tipo, a gente precisava de uma esquadria X. certo. E aí, às vezes, a tabela não apresentava esse tipo de esquadria. Que o Entendi. Isso professor pode colocou lá acontecer. pra gente no exercício, sabe? Tipo, de acordo com o nosso padrão construtivo, a esquadria usada vai ser a esquadria X. Aí ela até existia, por exemplo, na SUDECAP, na tabela da SUDECAP, mas eu não lembro qual outra que a gente usou, mas aí na outra não tinha. E aí ele falava que a gente podia deixar sem uma comparação, sabe? Entendi. Então, vocês estavam fazendo uma pesquisa em algumas planilhas, não sei se era Sinap que vocês estavam usando, ou algumas planilhas que é o modelo que você falou da SUDECAP, elas são planilhas básicas que têm vários itens de vários custos, né? Mas pode ser que algum item específico realmente não exista, né? Uhum. A gente tem essa da SUDECAP, tem outra que é mais famosa também, que é do Sinap e CETOP, que A são gente usou a planilhas. CETOP Tá. e a SUDECAP. Então, assim, tem alguns órgãos que eles exigem ou pedem que seja orçado dentro da planilha, CETOP, SINAP e tal. Só que aí pode ser que não exista esse item, porque cada projeto é de um jeito. Às vezes você tem uma esquadria ou um tipo de não sei, uma esquadria ou um material que ele não esteja na planilha, né? Então, quando é assim, a gente faz uma cotação no mercado, né? Entendi. Porque realmente pode ser que não tenha na planilha, Uhum. tá? Então, essa dúvida, ela existe mesmo que Entendi. isso acontece. Nossa, era uma confusão, assim, a gente ficava sem saber o que fazia, se deixava sem, se pegava um equivalente que não fosse exatamente o que a gente queria, mas um pouco parecido, sabe? Entendi. Obrigada. A melhor forma, eu que agradeço. A melhor forma nesse sentido, quando não tem o item, é você fazer uma cotação no mercado, né? Uhum. De acordo com o item específico que você queira. Tá. Então, gente, olha só, aquele lá a gente mostrou o resumo. Para chegar naquele resumo, a gente tem todos esses itens aqui da planilha completa do orçamento. Se a gente pegar o tamanho da planilha aqui, vocês vão ver que é uma planilha gigantesca, né? Planilha de orçamento. Então, vamos lá. Dentro dos custos indiretos que a gente havia falado. Então, o que entra nos custos indiretos? As instalações provisórias de obra. O que a gente considerou dentro das instalações provisórias? A placa de obra, o tapume de fechamento, a cerca em tela galvanizada, que foi a solução lá, o barracão de obra, a desmobilização do canteiro, que tem a mobilização e desmobilização, e a manutenção do canteiro, né, para esses 18 meses. O que a gente tem que ficar muito atento é a questão das unidades também, né, que normalmente a planilha vem o item, a unidade, a quantidade, preço unitário, preço total, né? Aqui a gente está com uma planilha de custo, né, na parte do custo indireto. Então, dentro de máquinas e bebedouros, para essa obra específica, foi considerado bebedouro industrial, radiocomunicação, relógio de ponto, betoneira, o motor vibrador com mais mangote. Então, toda essa parte de equipamentos também entra aqui na parte do indireto, tá? E a equipe permanente de obra,
eu tenho qual que foi a equipe programada para essa obra? Eu tenho um engenheiro residente, o técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um administrativo da obra, um auxiliar de almoxarifado, o mestre, o operador de guincho, o operador de betoneira. Então, assim, até chegar aqui no vigia noturno. Então, para essa obra, foi considerado essas funções. E o que é interessante aqui, ó, quando está igual, né, o mês de obra aqui igual ao prazo da obra, é porque considerou um. Mas se eu pegar aqui o servente, tem 54 meses. Olha, Pedro, a obra só tem 18. Isso aqui é uma maneira que o pessoal coloca para falar que vão ser 3 serventes, né? Então, eu vou dobrando aqui, ó. São 2 vigias noturnos. O vigia tem aquela questão de 12 por 36, ele não pode trabalhar direto. Então, é uma prática a gente dobrar proporcionalmente aqui em relação aos meses da equipe, tá? Olha só, percebam como é que essa parte de equipe é um valor pesado na obra. Sempre é. Então, uma construtora que tem uma equipe mais enxuta, a gente chama que é uma construtora que tem um indireto mais enxuto, né? E cada obra tem uma... Não significa que isso aqui é sempre o mesmo, não. Cada obra tem uma equipe específica para essa. E cada construtor ainda propõe... às vezes tem uma construtora que ele não trabalha com por exemplo, auxiliar de... Não sei, às vezes ela não tem... Essa obra aqui só tem um mestre. Às vezes você tem um mestre de obra e um encarregado. Tem construtora que trabalha com 2 encarregados. Então, isso aqui varia, sabe? Dentro de cada construtora. O que mais que entra no indireto? A parte de cesta básica, café da manhã, vale transporte, EPI e Seconce. Seconce é um daqueles itens lá do... Como é que chama isso? Agora eu não vou lembrar o nome, mas é da saúde do trabalhador, né? Você tem que pagar uma taxa para cada funcionário lá. São 44 homens específicos nessa obra. Além da parte de consumos, né? Consumo de água e esgoto durante o período de obra, energia, plotagem, material de escritório, frete, caçamba, tal. Então, Então, agora a gente já tem uma ideia melhor do que é um custo indireto de uma obra, né? Se a gente voltar lá no resumo, são os títulos, né? Os títulos dos grupos aqui, ó, instalações provisórias, máquinas e equipamentos, ferramentas, equipe permanente e despesas adicionais de mão de obra e os consumos, tá? Isso aí a gente fecha o nosso custo indireto. Agora, o conceito do custo direto são os custos relacionados diretamente com a obra, né? Então, assim, para essa obra foi considerado uma limpeza superficial do terreno, alocação da obra, topografia. Então, para começar a obra, a gente faz esses serviços preliminares com o custo dele aqui. E aí, é uma prática também, às vezes a gente não tem todos os projetos definidos, a gente entra com um item estimado. Tá vendo? Eu não tinha esse projeto de terraplenagem. Então, está estimado. Então, tem a mobilização e desmobilização dos equipamentos, escavação de material de primeira categoria. Isso aí não sei se você sabe, né? Mas, assim, primeira categoria é um material, tipo, mais terra mesmo, né? Mais... a terceira categoria são matacões e rochas grandes. Então, primeira categoria é material arenoso, assim, terra. É o que sai mesmo. Carga e transporte de material, escavação, aterro compactado, tal. Então, na parte de terraplenagem, a gente chegou nesse valor aqui, de acordo com esses itens. A gente não vai repassar toda a planilha aqui, mas só de uma maneira, pra vocês entenderem, assim, a cara do orçamento. Percebam que toda atividade eu tenho a composição lá do lado, para a gente saber, naquele exemplo que a gente deu lá da alvenaria, para a gente saber, por exemplo, na hora que você... Aqui, ó, estamos na alvenaria lá. Então, tem essa alvenaria de 9, que a gente falou lá que era 32 e 15. Está até um pouquinho diferente da nossa composição, porque são, por exemplo, de outra obra. Mas, por exemplo, nós recebi esse orçamento aqui, que eu estou com uma alvenaria a 32 e 15. Mas, espera aí, por quanto que o orçamento considerou que foi comprado esse tijolo? A gente viu lá que eu tenho que ir lá na composição, achar qual que é o valor do tijolo que foi considerado, para eu saber se minha obra está comprando caro ou barato em relação ao orçamento. Se tiver caro,
Ele vai falar, uai, peraí, esse preço está caro, no orçamento foi considerado tanto. Mesma coisa que a gente viu lá da mão de obra. Lá estava a mão de obra de R$ 20 o metro quadrado, né? Para chegar nesse preço composto aqui de 32. Então, as composições são importantes para isso. É nela que você vai ter o valor de compra de cada item separado, tá? Aí, dando continuidade, a gente separa as esquadrias todas aqui e os valores dela por unidade, né? Então, a cara da planilha de orçamento é essa, tá? Separar também esse revestimento interno, parede, teto, parede, piso, teto, parede, cada um dos itens. Então, vocês estão vendo que assim, na hora da gente levantar, a gente levanta tudo separadinho, né? Tipo, piso, rodapé, soleira, cada item vai levantado porque ele tem que entrar no orçamento aqui separadamente. Parte de revestimento interno, revestimento externo, chapisco, reboco, ponto de massa, textura. Então, assim, todos os itens da obra, um orçamento bem feito, eles entram aqui na planilha de orçamento, tá? Parte de louças e metais também, ó, toda separada aqui, cada uma delas, com as unidades, todas levantadas, com a devida composição. Então, por exemplo, mais uma vez, um chuveiro. Quanto que é esse chuveiro? R$ 105. R$ 105 é o preço do chuveiro? Não, R$ 105 é o preço da composição, dele instalado, né? Então, a gente tem que ir lá na composição, ver qual que é o preço do chuveiro, quanto considerou a mão de obra, para a gente saber se está dentro. Então, a planilha em si é essa aqui, né? Eu queria só repassar a planilha assim, para vocês terem uma noção de como é que ela é. E a gente vai voltar aqui para a apresentação. Opa, tá aqui. Beleza. E aí, depois da planilha detalhada, que vocês viram o nível de detalhe da planilha, ela é assim, é a obra inteira mesmo, né? Então, na fase da obra que você tiver, você está ali dentro do item, lógico que sempre antecipando as análises, né? Você tem cada parte da obra ali. E aí a curva BC foi aquele item que eu antecipei lá no começo para vocês. O que acontece? A curva BC é a classificação dos itens mais caros até o item de menor valor. Então, a curva BC é muito importante para quê? Você não vai ficar negociando na sua obra o parafuso da maçaneta da porta, né? Lógico que toda compra é importante, mas a curva BC, ela te dá aqui os itens mais importantes. Olha só que interessante. A gente pegar aqui, essa página deve ter o quê? 30 itens? Nós estamos com 70% da obra aqui, ó. Opa. Então, 70% da obra estão nesses 30 itens aqui, tá vendo? Então, é os itens que a gente tem que negociar. A curva ABC ela é fundamental para a gente saber aonde a gente consegue reduzir alguma coisa, né? Então, se a gente repassar nessa obra específica, a gente tinha uma pele de vidro, que era o maior item. E aí, como é que funciona a curva ABC? Como é que funciona a curva ABC? A gente tem a lista dos itens, né, a descrição, a unidade, a quantidade, o custo unitário, o custo total, o percentual de cada item e o percentual acumulado. Tá vendo? 5. Mais 5, 10. Mais 4, 14. E aí vem, nesse percentual acumulado, nós estamos com 70% da obra nessa folha. Tá? Então, nessa obra específica, eu tenho a pele de vidro, eu tinha as instalações elétricas, que era pesado também, a parte de fundação, que é o que a gente pegar a fundação e o aço, né? O aço cortado dobrado, o aço CA50, CA60, que é a ferragem da obra. Mais um empreiteiro de forma, que também é item relacionado com a estrutura, mais o concreto, mais a fundação rasa. Tá vendo que essa obra aqui é uma obra de muita estrutura, por quê? É um prédio comercial, e o prédio comercial, a gente sabe, ele é entregue no osso, né? Que a gente chama. Que você não entrega revestimento de loja, você entrega a loja só no osso, que é só na laje mesmo. Então, é uma obra bem de estrutura, tá? E aí, depois da gente repassar o que compõe o caderno de orçamento, a gente consegue fazer essas análises.
Então, assim, nesse panorama dessa obra, igual a gente falou aqui, ó, a superestrutura de concreto, ela representa aqui 21% da obra. Então, é uma obra de concreto. Então, o que você vai fazer nessa obra aqui? Você vai negociar bem com a concreteira, você vai negociar bem com seu pessoal de forma, porque é o principal item da obra, o item que a gente tem que ter mais atenção é essa estrutura de concreto, né? Ainda mais somando aqui, se a gente somar estrutura e fundação, são os dois itens principais, né? Depois você tinha a questão da instalação elétrica e o custo indireto aparecendo aqui como quarto item. Então, tá vendo como é que o indireto também é importante, é um item representativo no custo total. E aí aquela questão da implantação interna, que eu falei que essa obra tinha uma questão lá de paisagismo e de arruamento ali de entorno, e os revestimentos interno e externo. Então, assim, esse aqui que é o panorama da obra. Aí, sobre os subgrupos aqui de insumo, então, assim, você vê que 70%, quase 70% aqui, olha, tem uma diferencinha, porque ele é redondo, é uma obra de serviços, né? Hoje, quase todos os serviços de uma obra são contratados terceirizados, então a gente observa que realmente não nada de surpresa nesse sentido, e depois o 17% aqui de materiais, né? Então, é uma obra de serviço e 17% de materiais, acho que está dentro, e a mão de obra aqui com 9%. Tá? Essas análises também são importantes para a obra. Então, assim, depois, para finalizar, a gente vai entrar numa questão mais específica, mais no dia a dia, porque a gente sabe, estudante de arquitetura, a gente gosta de fazer projeto, né? E aí nós vamos entrar num caso específico do projeto de uma casa com o orçamento e ver como é que a gente pode atuar nesse sentido. Então, assim, vocês perceberam, assim, o orçamento, a rigor, ele é como se fosse, trazendo para uma linguagem médica aí, ele é como se fosse o exame para você chegar no diagnóstico da obra, né? É ele que te dá ali uma assertividade no sentido de tomar as decisões, de assim, ficou dentro da viabilidade, não ficou, onde que a gente pode melhorar, onde que a gente tem que contratar bem, é o orçamento que vai dar essa base para a gente. Além disso, com o orçamento pronto, ela é a base para a gente fazer o cronograma da obra. Eu falei que as atividades já estavam mais ou menos listadas ali na ordem, mas na hora da gente fazer o cronograma é a partir do orçamento, né? E o orçamento também, uma coisa importante, porque com a planilha base, a gente consegue fazer essa concorrência da obra. Por exemplo, eu mando para as construtoras a planilha, sem os preços, claro, mas a planilha, vamos falar assim, em branco, para elas preencherem com o custo delas. Se a gente não tem um orçamento prévio, você vai receber, cada construtora vai mandar sua planilha, é praticamente impossível você comparar depois sem essa planilha base. Cada construtora vai mandar de um jeito, vai chamar cada serviço de uma forma, então fica muito difícil você comparar, certo? E além do controle da obra, né? O gerenciamento e controle da obra é todo em função do orçamento. Depois a gente tem até, eu peguei alguns exemplos aqui desse gerenciamento e controle, só para a gente ver que a gente faz esses relatórios mensais, né, de previsto e realizado, em que etapa que está a obra, o que está previsto, o que já foi realizado, e vai acompanhando com o cliente. Mais alguns itens aqui de acompanhamento que a gente faz, esse aqui é um mapa de chuva, não é o objetivo muito da nossa, mas para vocês conhecerem também, dispositivo 277 mais 700, que se a obra está num ritmo acelerado, se não está, em relação a prazo. Tem um conceito legal também, antes da gente entrar aqui no projeto da casa, nós vamos abrir também por uma rodada de dúvidas aí, porque fiquei falando aqui já tem quase uma hora, que é o que um conceito que a gente chama de prazo ótimo da obra. Por quê? Vamos pensar numa obra que ela é feita muito rápida. A gente precisa de uma obra pronta com, sei lá, com 1 ano, 6 meses. Precisa fazer uma obra de uma drogaria Araújo com 6 meses. 6 meses para drogaria Araújo é muito, né? Uma obra de drogaria Araújo com 1 mês e meio. E aí, uma obra
rápida, a gente tem que aumentar a mão de obra, a gente tem que colocar mais recurso para ela sair rápido. Então, é uma obra mais cara. E esse conceito que eu estou falando do prazo ótimo, que é o prazo ideal da obra. Por quê? Uma obra muito lenta, vamos falar, ela tem que fazer uma obra, eu preciso fazer ela em 5 anos. É lógico que ela vai ficar cara, que a gente viu o indireto ali. O indireto incide praticamente, o indireto incide todo mês. Então, uma obra muito longa, ela vai ficar cara também. E aí a gente tem esse conceito do prazo ótimo, que é o prazo ideal específico para aquela obra, sabe? Antes da gente entrar no projeto da casa aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Algum conceito que não ficou tão claro? Fica à vontade aí, gente. Tá, então a gente vai dando sequência aqui. E agora a ideia é trazer mais para perto de vocês aí do dia a dia, já que a gente falou dos conceitos todos, o exemplo de um projeto de uma casa e um orçamento. Esse projeto é um projeto que eu fiz, é uma casa e um condomínio, e eu acabei de receber, hoje é segunda, eu recebi esse orçamento na sexta-feira. Esse orçamento específico, a FS a gente não faz orçamento de casa, a não ser que seja aquelas mansões, porque o custo acaba que não viabiliza, sabe? E esse orçamento foi uma outra conhecida nossa que fez, o orçamento de uma casa, de um condomínio, tá? Então a cara da casa, só para vocês terem uma ideia, é essa daí. É uma casa, 2 pavimentos, um condomínio, 4 quartos, tem muita coisa não. E o que é interessante, só mostrar para vocês rapidamente. Então, é uma casa, acesso, 2 vagas, você entra aqui na sala, você tem sala e sala de jantar, com a cozinha aqui por trás, tem um lavabo aqui, lá por trás você entra uma área de serviço, que sai aqui fora. Aqui você tem a suíte, com closet suíte aqui principal, um outro quarto aqui com um banheiro. Subindo a escada, você tem 2 suítes lá em cima, e aqui atrás você tem uma área de churrasco e tal, com piscina aqui separada. Então, o que acontece? E aonde que eu acho que é o objetivo principal aqui dessa aula hoje. Tem um conceito que a gente chama que é de engenharia simultânea, né? Por quê? Não adianta a gente entregar o projeto e lá na frente tudo detalhado, todo certinho. Na hora que a gente vai fazer o orçamento, a gente descobre que ficou fora das condições do cliente, ou que ficou acima do que o cliente estava esperando. Isso aí é muito ruim. Eu acho que alguém já passou por isso em algum momento ou já viu essa situação. Então, o que a gente tem feito? A FS faz isso também e a gente faz também, que é o seguinte, a gente chama de orçamento estimativo. Então, assim, o nível do projeto que eu pedi para fazer o orçamento é exatamente esse aí que vocês estão vendo na tela. Você vê que é um projeto básico, que eu tenho as dimensões praticamente, eu tenho só um layout e as dimensões, não tem detalhamento de nada. E aí, o que acontece? A pessoa que está fazendo o orçamento faz o levantamento de quantidades de toda a obra e faz esse orçamento estimando a parte de fundação, a parte de estrutura como um todo, né, a parte de instalações, com base em outra obra, para a gente ter uma noção de quanto que vai estar custando essa obra. Igual eu estou falando, de maneira estimada. Agora, a diferença, que não é aquela conta de metro quadrado, porque vai ser feito o levantamento de todos os itens do projeto arquitetônico. Então, olha só o que aconteceu nesse caso específico. Fiz esse projeto no condomínio, chegou nesse ponto aí, eu falei, não, peraí, vamos orçar para ver se a gente está dentro ou se a gente está fora, tá? Então, eu recebi esse orçamento na semana passada, foi até na sexta-feira. Então, o que acontece? É uma casa de 135 metros quadrados, aquele primeiro pavimento, e lá em cima tem 58. Se a gente somar aqui, dá 193 metros quadrados, não é uma casa grande, né? Tem essa parte de varanda e garagem, que até eu acho que esse coeficiente aqui a gente consegue entrar dentro daquela conceito de área equivalente, lembra que a gente falou? Eu acho que aqui
esse 1 aqui está demais, a gente consegue colocar aqui o 0,3 ou um 0,5, vai dar uma diferença no custo do metro quadrado. E nós chegamos num custo aqui de R$ 2.490 para fazer por metro quadrado de área equivalente, né? Só que o que acontece? Para fazer aquela casa ali, do jeito que foi feito o orçamento e do jeito que ele está aqui hoje, essa casa ali está custando R$ 1.347.000. Então, na hora que chegou esse orçamento aqui, eu até assustei com esse número. Eu falei, alguma coisa não saiu conforme o que a gente estava achando inicialmente, né? Imagina, está com tudo pronto lá na frente, projeto aprovado, projeto elétrico, hidráulico, tudo pronto, tudo certinho, já gastou esse dinheiro todo, a gente descobre que não era a expectativa do cliente gastar isso tudo. Então, a gente foi fazer essa análise do orçamento em função do projeto que a gente tinha, né? Então, vamos lá, se a gente pegar aqui, ó, o que acontece? A parte de fundação, estrutura, a parte de concreto, foi estimada. Então, eu quero ver os índices que ela usou para fazer essa estimativa, porque eu achei pesado. Ela está com 14% da obra aqui de fundação e estrutura. Normalmente não dá isso, dá menos nesse tipo de obra, tá? Então, é um item que eu já vou conversar com o pessoal do orçamento aqui para ver o que foi considerado nisso daqui, porque ficou pesado. Aí outro item que chamou atenção foi o revestimento interno. Está dando 17% de revestimento interno. Falei, não é possível, né? Às vezes a gente está errando alguma coisa aí. Por quê? Eu fiz um quadro de material básico, falando o que eu queria de... por exemplo, sala, piso, parede e teto. Como é que vai ser o revestimento, né? Então... E aí, esse revestimento para todos os ambientes, cozinha, considera a bancada de granito e tal, considera não sei o quê, é um quadro de materiais mesmo, só para a pessoa que estiver desenvolvendo o orçamento, considerar conforme o projeto. Não tem especificação de toda o projeto, não, para esse orçamento estimativo que nós estamos falando. Então, revestimento interno chamou atenção, falei, já sei aqui, ó, a estrutura está meio estranha. E o revestimento externo está estourando, é onde a gente vai mexer. Agora, a não ser, se mesmo assim não resolver, ainda tem alguma coisa que pode estar estranha aqui, a gente vai agir. E a última questão é reduzir a área, né? Na hora que a gente reduz a área, a gente reduz o custo da obra. Então, a estratégia primeira é verificar a estrutura, verificar esse revestimento interno, e ver mais alguma questão do orçamento que tá estranho, sabe? E outra coisa também, esse custo indireto, achei ele um pouquinho alto, 300 mil, tá? Mas aí fui verificar melhor. Aí, análise da curva ABC, tá? Dessa casa que a gente está fazendo. Então, primeiro item, estrutura de concreto. Mais ou menos aquilo que a gente conversou, né? Sabia. Vamos ver o que ela considerou de estimativa. Achei alto. Aí, olha o que apareceu aqui no segundo item da obra. Cobogó triangular solar Votu, branco. Vocês lembram lá na imagem? Se a gente quisesse, posso até voltar, que tinha uns cobogó ali. Vamos voltar aqui só para vocês verem. Aqui, ó, esses elementos aqui, apareceu no segundo item da curva ABC. Então, assim, pô, olha só o preço dele. Cada peça é R$ 172. Nós estamos gastando 96 mil. Quase 100 mil de cobogó. É claro que a gente vai mudar. Já até essa marca Votu aqui, realmente eu vi, ela tem uma resina e tal, é um produto de qualidade, mas não é que a gente estava pensando para essa obra. Então já é um item que a gente vai, nós não vamos usar. Tem alguns outros que eu tenho peça dessa aí de R$ 15 o metro quadrado, aquela de concreto e tal, de criar uma outra solução. Tá vendo a importância do orçamento definindo a diretriz de projeto? Então beleza, eu falei, já vou economizar aqui no cobogó. Terceiro item, encarregado geral. Falei, não é possível, mão de obra entrando caro assim, já na curva BC aqui. O que o pessoal do orçamento considerou? Eles consideraram 12 meses para executar essa obra. É aquela conversa que a gente estava falando do prazo ótimo. Para uma obra dessa casa, uma obra ali, eu não acho que você gasta mais de 8 meses para fazer. Vamos falar estourando 9. Então, na hora que apareceu esse encarregado aqui em cima, o que é? O indireto está caro. Não vou considerar para fazer essa obra 12 meses. Eu vou considerar 9.
Se a gente fizer aquela conta lá de 300 mil do indireto, dividido por 12, né? Se a gente considerar que vai ser 9, nós vamos economizar aí, já perde 100 mil. Uma conta rápida que eu fiz aqui, mas perde 100 mil só nessa questão de fazer a obra no prazo ótimo dela, que eu acredito que seja perto de 8 ou 9 meses. Aí a parte de fundações que foi estimado, acho que está pesado demais. Uma fundação dessa casa assim, ela tem que dar, perde 2,5% do valor do custo direto, tá? Nós estamos chegando a 5 aqui, quase o dobro, não acho que gasta isso tudo. Aí fornecimento de instalação de cobertura, ok? A gente tem uma área grande lá de cobertura metálica, estrutura metálica. O pedreiro, o mesmo caso aqui do custo indireto, né? Do prazo da obra. A cobertura aqui de novo. Ó, ela até repetiu esse item aqui. Ah, porque ela separou, tá? Então a cobertura, na verdade, é a soma dos dois itens. Então, é um item que pesa realmente. Estrutura e cobertura é caro. Instalações elétricas estimado, mas ok. Hidrossanitárias, um empreiteiro de pintura aqui, ok. Aí outro item que me chamou a atenção aqui, por quê? Eu tinha até especificado, lá naquele quadro de materiais que eu citei, um cimento queimado. Na hora de fazer essa consideração aqui, eles consideraram esse tecnocimento, que não sei se vocês já viram, é um cimento mais trabalhado, tem tipo uma franquia por trás disso daí, fica um piso muito bonito, mas é um valor que a gente já consegue diminuir. E esse 98 aqui, dependendo, a gente acha até um porcelanato dentro dessa composição de 98, um porcelanato aí de 60, 70 reais. A gente passa por um porcelanato e consegue diminuir, né? Revestimento acetinado, isso aqui é de cozinha ou de banheiro. A pessoa que esse orçamento ele considerou até um carro, como é um condomínio, então tem mais um carro alugado em 12 meses, não vale a pena, quase que é melhor eu comprar um carro, né, de 20 mil. Então, às vezes em 8 vai diminuir, mas a gente vai avaliar se vai valer a pena ter esse carro. E olha só, para essa casa, a gente tem menos itens aqui do que a gente tinha e a gente está com 70% da obra aqui, nessa folha. Então, a curva ABC ela é fundamental para a gente analisar e ver aonde a gente quer chegar com o nosso custo e, consequentemente, o nosso projeto, já que a gente está numa etapa ainda anterior, né, de não estar numa etapa avançada do desenvolvimento do processo de projeto, orçamento e obra. Aí tem o deck lá, que realmente é caro, a gente sabia que tem um deck ali na frente, tem um deck da piscina, a mão de obra de reboco, ok. Aquecimento solar para piscina, acho que nem vai ter. Apesar de ser ali perto de Brumadinho ali, que é perto do topo do mundo, é frio para danar, mas acho que nós não vamos colocar esse aquecimento da piscina, não. E assentamento de cerâmica, ok. Então, tá vendo como é que a curva ABC ela nos forneceu os parâmetros da onde a gente pode mudar no projeto para a gente chegar numa viabilidade do custo da obra. Então, assim, o que é o recado do finalmente da aula aí? Que eu acho que é o mais importante. A gente partindo do projeto arquitetônico básico, é lógico que cada processo é de um jeito, às vezes não tem jeito, às vezes o projeto já está aprovado, então, mas um ideal para a gente seguir pode ter as devidas variações, mas a gente partindo de um projeto arquitetônico básico, a gente faz um orçamento estimativo, faz essa análise, adequa o projeto dentro das condições que o orçamento estimativo vai dar isso. Não adianta vir com custo de metro quadrado, acha que não sei quem fez uma obra que parecia, não tem jeito. Você tem que orçar a obra específica, porque o orçamento e a curva ABC vão te falar onde que você vai mexer no seu projeto. Até a mexida mais drástica, que seria diminuir a área. Mas se diminuir alguma coisinha ou outra ali também, isso aí é um recurso normal da gente fazer. Adequou o projeto, ficou dentro, cortou os itens lá, ok, vamos partir. Projeto legal, contratação dos projetos complementares, para a gente chegar no nosso projeto arquitetônico executivo e detalhamento. E aí sim, com os projetos complementares, estrutura, hidráulica, elétrica, todos, a gente faz esse orçamento finalmente e consegue partir para a obra. Certo? Então, assim,
fundamental a gente orçar a obra no momento exato. A gente tem feito isso sempre, a FS faz isso sempre, porque normalmente o cliente aparece para a gente aqui só com projeto arquitetônico, e aí a gente faz esse orçamento estimativo, acerta o que tiver que acertar, depois parte para a contratação dos complementares e faz o processo dessa forma a fim de viabilizar a obra, né? O mais importante é sempre viabilizar a obra. Não adianta, às vezes você tem um projeto maravilhoso e tal, mas você não vai ser construído, o que adianta? Então, a gente trabalha muito nesse sentido e tem dado certo ao longo desses anos aí. Quis trazer para vocês o exemplo da casa, para a gente ficar mais no nosso dia a dia aí, né? Que a gente, arquiteto, gosta de projetar, e aí a gente ficar mais próximo dessas avaliações da planilha de orçamento e do orçamento, porque ele que vai nos dar as diretrizes de onde a gente pode ajustar para ter um projeto mais redondo, né? E eu acho que o recado foi esse, o recado é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida agora no finalmente e depois também, se tiverem, pode mandar e-mail, telefone, isso aí não tem problema não. A gente consegue esclarecer o que tiver que esclarecer e aberta a temporada de dúvidas aí, se tiverem. Tá certo? É isso aí. Obrigado, Pedro. Muito massa o conteúdo. Bom, gente, então vamos abrir para as perguntas, tá? Quem puder e quiser ligar a câmera, tá? E também para a gente manter uma ordem, se vocês, quem quiser ir perguntando, vai levantando a mãozinha aqui no Teams, por favor. Gente, alguém? Alguma dúvida? Ninguém? Quando não tem dúvida, então porque tá bom. A Joana tinha levantado a mão aqui, peraí. Oi, Joana, pode perguntar, por favor, eu vou até desligar aqui para ficar mais fácil. Oi, tô escutando. Oi, Pedro, tudo bem? Vou ligar aqui a câmera. Tá dando para mim, eu acho, né? Pedro, tudo bem, como João? Como é que você chegou, tipo, quando estava cursando arquitetura e viu que queria trabalhar com isso? E a outra pergunta que eu tinha também é, quando um arquiteto, assim, recém-formado, quer abrir um escritório, é importante ter um sócio, assim, porque eu imagino que é muito trabalho, né? O de projetar, lidar com orçamento, gerenciar a obra. Como é que é essas coisas, assim, depois de formado? Tá, vamos lá. A primeira pergunta, né? Você falou como é que eu vim parar aqui para trabalhar com orçamento e coordenação e projetos, né? Logo que eu formei, eu comecei a trabalhar com o arquiteto Júlio Teixeira, no escritório do Júlio. Era focado em desenvolvimento de projeto de prédio, principalmente. E um dos clientes lá do Júlio era exatamente a FS, que é a Fátima aqui. O projeto da sede da FS foi o Júlio que desenvolveu. E a Fátima já havia ido lá no escritório e tal. E aí eu estava para sair do Júlio, fiz esse contato com a Fátima, já nesse sentido de procurar. Eu sempre gostei de desenvolvimento de projeto, mas de outros caminhos mesmo, uma área mais. Uma empresa um pouco maior e trabalhar com essa parte de. Eu não trabalho diretamente com orçamento, eu trabalho com a coordenação dos projetos aqui da FS. Mas é claro que a gente dá o apoio no orçamento e é o nosso dia a dia, porque a gente não consegue desvincular um assunto do outro. E aí eu, conversando com a Fátima, a gente chegou no consenso e vim trabalhar aqui na FS no sentido de que a qualidade dos projetos chegava os projetos por orçamento ainda com muita coisa para definir e tal, e não só por orçamento, mas para a obra em si. E aí a gente veio fazer essas verificações dos projetos e comecei em 2012 que eu estou na FS. Então, já tem um tempinho bom aí.
Aí outra pergunta, você falou de sócio, né? De sócio e de Recém-formado. é, então, quando eu formei, eu fui trabalhar com o Júlio, então, dentro de um escritório, né? Eu tive um escritório próprio com uma amiga minha, arquiteta também, mas a gente não havia formado ainda, então era um escritório que a gente só prestava serviço para outros arquitetos. É, essa questão de ser sozinho, autônomo, ela funciona. Conheço gente que trabalha assim e se dá bem, né? Aí, às vezes, na hora que começa a aparecer mais serviço, começa a montar uma equipe de estágio e vai sozinho. Várias pessoas trabalham assim, é uma maneira boa de trabalhar. A questão do sócio é que é bom porque você compartilha, as pessoas se ajudam, né? Os sócios se ajudam, mas e você divide as contas, né? Assim, as contas de escritório e tal, isso é muito bom. Agora, por outro lado, vocês têm que também produzir o dobro, porque você tem que dividir com o sócio também os ganhos, né? Vamos falar assim. Mas eu acho que quanto mais a sociedade é muito boa, vale a pena e quanto mais gente, melhor. Eu sou dessa linha. Tá? Entendi. Mais alguma Beleza. dúvida? Obrigada. Não, era isso Obrigado. mesmo. Então, ótimo. Mariane, Oi, Paulo. Oi, Pedro, tudo bom? Deixa eu Boa ligar tarde, Mariane. Tudo bem? Tudo bom. Eu tava pensando enquanto a Joana perguntou, eu não sei se é por costume e tal, mas eu vejo que muito mais na área de orçamento, os estagiários são de engenharia do que de arquitetura. Isso Sim. é uma coisa que realmente acontece, ou é porque na nossa área, tipo, pelo menos na PUC, não tem muita gente que trabalha na área de orçamentos, principalmente estagiários? Não, aqui na FS, por exemplo, a gente tem um setor só de orçamento. Nesses anos todos, esses 8 anos, no orçamento nunca teve um estagiário de arquitetura, para você ter uma ideia. Eu acho que são dois motivos. Um é interesse mesmo, né? É um perfil um pouco diferente. O pessoal da engenharia gosta desses números, gosta dessas planilhas, cotações, Excel, né? Mas é um campo que a arquitetura, que o arquiteto ele tem que dominar também. Pelo menos, igual eu falei no começo, de saber, pelo menos conversar, entender esses processos todos. Olha só, até esse ano a gente tinha uma estagiária aqui comigo e por demanda de serviço o orçamento ficou sobrecarregado, a gente deslocou ela para o orçamento. Então ela ficou trabalhando com estágio em orçamento. Mas acabou que não sei se por causa disso ou algum outro motivo ela precisou sair do estágio. Então, assim, foi até um exemplo. Ela ficou um mês e precisou sair. Eu acho que é perfil mesmo. É perfil e querer. Não vejo nenhum impedimento de o arquiteto começar a querer mexer com isso. Tem essa máxima aí de todo mundo gostar de projeto, né? Mas existem vários outros campos que podem ser, né? Podem trabalhar também. Ah, tá, obrigada. Tá É porque certo? eu vi isso, eu falei, gente, será que é realmente questão de preferência por engenheiro, por já ter mais contato com tabela, número, né? Porque engenharia realmente tem mais contato do que arquitetura, ou por realmente coincidência, mas pelo jeito é É, coincidência. É coincidência, mas tem um pouco de perfil também, sabe? Eu acho que é mais perfil. Ah, O estagiário de engenharia, ele tem um perfil mais da área do orçamento ali. Mas nada impede que de um arquiteto trabalhe com isso, sem problema. entendi, obrigada. Obrigado. Nada. Ana Beatriz, Oi, Pedro, tudo jóia? Boa Eu não vou tarde, ligar, tudo bem? Ó? não vou conseguir, a minha webcam tá estragada. Mas Tá. aqui, ouvindo a Mariane falar, eu queria te perguntar se você tem alguma dica para quem queira aprender mais sobre orçamento, porque como a Mariane disse, a gente não vê isso muito na faculdade. Entendi. Na verdade, na faculdade a gente vê um pouquinho de cada coisa e acaba que não consegue aprofundar muita coisa. É o normal mesmo. É, É, esse aprofundamento ele vem
ou durante a faculdade com outras atividades ou depois mesmo, sabe? Eu acho que a melhor forma de aprofundar nesse sentido é realmente procurar as pessoas que trabalham com isso e começar a entrar nesse processo, né? Algumas empresas que são focadas que desenvolvem orçamento e procurar estágio, ir atrás. E hoje a gente tem esse campo de aulas online aí, né, de pessoas que falam sobre vários temas, então é ir atrás da informação. A gente tem um mar aberto, né, para estudar e para procurar informação. Eu acho que é por aí. É cada vez mais ir atrás desse campo. Tá, joia, obrigada. Obrigado. David, por favor, você. Oi, Pedro. Boa tarde. Tudo bem, David? É David ou Davi? David mesmo. Ah, então tá certo. Não vou poder ligar a câmera porque eu tô no desktop, então não tem webcam problema aqui. não. A minha pergunta é sobre como que o preço do projeto ele entra no orçamento. Se é por boa porcentagem, pergunta. se é... Boa pergunta. Vamos lá. Um dos itens mais difíceis de a gente chegar num preço é exatamente o item de projeto. Por quê? A gente trabalha com essa coordenação de projetos aqui também, e para cada obra a gente faz essas cotações de preço. Por exemplo, essa obra, esse projeto da casa que a gente pegou aqui, que a gente mostrou. Vou dar um exemplo de projeto de instalações elétricas. Aí eu vou pedir para 3 projetistas para passar o preço, né, de acordo com o perfil de cada um, de quem trabalha com casa e tal. Eu vou te falar que a variação ela é de 300%. Vai chegar um preço aí de uma pessoa que vai cobrar 5 mil, uma pessoa que vai cobrar 15, uma pessoa que vai cobrar 20, sabe? Então, o projeto, o único jeito que a gente tem de inserir o preço no orçamento é pedir a proposta para o projetista específico para essa obra que a gente está querendo. Entendeu? A variação é assim, não tem como a gente dimensionar. É claro que depois de um tempo você começa a saber se dá tantos por cento da obra e tal, acha caro, acha barato. Mas a variação ela é assim, muito grande, sabe? Uhum. Ok, é isso que eu queria. Beleza. Obrigado. Obrigado a você. Mariane, você quer perguntar outra coisa ou porque a mãozinha ficou levantada? Eu esqueci, desculpa. Tranquilo. Mais alguém, gente? Pessoal? Quem quiser, a hora é agora. Bom, acho que é isso. De qualquer maneira, gente, o vídeo vai ficar gravado, eu salvo ele para vocês no Canvas e depois vai para o YouTube também, tá? E vocês têm como acessar isso mesmo que depois que vocês terminarem a disciplina. Beleza? Bom, Pedro, obrigado mais uma vez, eu acho que foi muito bom, assim, deu uma clareada boa nesse ponto que é pouco tocado durante o curso, né? Isso. Mas é importante eles saberem. Que Beleza? ótimo. Eu que agradeço, foi ótimo e estamos à disposição aí para frente se precisar de alguma outra ajuda. Tá, obrigado. O pessoal está agradecendo aqui pelo chat também. Que ótimo. A gente está em contato. Vamos ver se depois, voltando às aulas, a gente combina alguma coisa presencial, né? Para ter um contato além da tela com os alunos. Faz diferença, né? Agora, faz diferença, ruim, falando né? para a tela aqui, ainda mais a gente que não está no dia a dia, tem hora que você até se perde, não sabe se está dando certo. Mas foi bom, achei bacana a experiência aí. Bom demais. Pessoal, obrigado pela atenção. Pedro, obrigado. Assim que a gente tiver o vídeo, eu te mando também. Ótimo. Beleza? Obrigado. Então tá, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Boa tarde. Até mais. Tchau. Tchau.